Eu acho que saiu, acabou saindo alguém da... Não. Certo. E como eu havia dito para vocês, cada aula que a gente for fazendo, eu vou falando a respeito de um item, a respeito das fundações profundas. Semana passada, na segunda-feira, a gente falou a respeito das brocas, e a partir de hoje a gente vai começar a falar das estacas cravadas. Tá? Dentro das estacas cravadas que a gente tem, todas elas, a gente vai começar falando sobre a estaca de madeira, depois a gente vai falar sobre a estaca de concreto, a estaca pré-moldada, e depois a gente vai falar da estaca metálica. Tá? Que elas têm em comum, todas precisam de um bate-estaca, um equipamento, um trator com peso, que ele vai batendo e vai cravando esse elemento, seja ele de madeira, concreto ou metal, vai cravando ele no solo. Tá? Então ele emprega uma força em cima e vai cravando isso no solo. Tá, ok? Essa é a particularidade que as três têm em comum. Tá? Mas hoje a gente vai começar falando a respeito das estacas de madeira. Certo? Bom, vou deixar na tela cheia que fica melhor para vocês. Bem, as estacas de madeira são a mais rudimentar, digamos assim, que a gente tem com relação às outras, né? Essas estacas de madeira que são usadas nas estruturas de fundação sempre são troncos de árvores, tá? Esses troncos têm que ser troncos bem lineares, bem retos, tá? Para você poder cravar no solo. Se tiver um elemento desse, uma peça dessa de um tronco que seja curvado, ela seja irregular, na hora que você estiver fazendo essa cravação, ela vai romper. Tá? Então, ela tem que ser bem, em formato cilíndrico, tem que ser reta, para você poder fazer a cravação correta dela no solo. Tá? A gente vai fazer o emprego delas, vai estar trabalhando com essas estacas de madeira em terrenos que são saturados e sempre abaixo do nível de água. Tá? Então, na parte na água subterrânea, né? Para você ter a total imersão. Por quê? Existe um dos problemas que a gente vai ver um pouquinho para frente aqui, a respeito das estacas de madeira, que elas vão acabar apodrecendo, se degradando, se a gente tiver essa alternância entre água e ar, água e ar, água e ar. Tá? Isso vai fazer com que elas acabem apodrecendo. Porque se você tem ela totalmente imersa, você não tem ação de fundo, você não tem ação do ar, então ela pode durar aí vários anos, muitos anos. Tá? Se você tem essa diferenciação de nível de água que baixa, você tem o ar, começa a aparecer fungo, começa a aparecer um monte de elementos aí, micro-organismos que podem acabar deteriorando essa madeira, algumas até bem rápido. E elas têm que ser madeira dura, tá? Não digo uma madeira de lei, mas tem que ser uma madeira bem dura, tá? Tem que ser uma madeira durável e tem que ter resistência ao choque, tá? Como a gente falou no começo, na hora que ela vai sendo cravada, ela tem as partes cilíndricas dela e um peso que é batendo em cima, então ela tem que ter resistência a esse choque também, para não ter problema, tá bom? Aqui, como a gente estava falando, a questão do apodrecimento dessas estacas, ela pode ser devido ao quê? Ao envelhecimento natural da madeira, né, que vai ser provocado por fungo, cupim, tá? Coloco nos insetos, mas cupins é um dos maiores problemas se você tiver essas estacas acima do nível da água. Se você tiver com isso abaixo, você pode ter incidentes de crustáceos e moluscos, tá? Essa situação até desses crustáceos, desses moluscos, aquelas conchinhas que grudam na árvore em vários lugares, isso às vezes causa problemas até em hidrelétricas, em represas que tenha bastante água. Isso acaba causando problema na questão da água, nas turbinas aqui em Jurumirim. Teve esse problema aí com esses crustáceos, com esses moluscos, né, que são aquelas conchinhas. Então eles tiveram um grande problema com isso. O nível estava bem baixo e a gente via
essas árvores que estão lá já há anos e anos e anos, elas estavam submersas e estavam completamente intactas lá embaixo. Tá? Só que aí quando começou a ter essa baixa da água, provavelmente essa parte que teve esse contato com o ar há muito tempo aí, ela vai acabar se degradando. Tá? E o desgaste mecânico natural, né? Por causa de algum esforço, pode estar acontecendo o desgaste da árvore não, da estaca de madeira. Tá? Aqui um exemplo que vocês têm para mostrar a questão das estacas cravadas aqui. A gente tem o nível zero, né, que seria o nosso nível do terreno, uma parte com água que você pode ter, tá? E a outra parte de um solo mais rígido, um pouco, um solo mais firme. Dependendo da situação de acontecer isso, se você tiver uma parte com água e depois uma parte sólida de novo, nessa região aqui pode haver algum problema, tá? Isso pode acontecer, tá? Nessa parte aqui, automaticamente, se tiver algum dano relacionado a essa estrutura, você vai acabar tendo a sua estrutura prejudicada, tá bom? Mas existem algumas formas de corrigir isso, se você sabendo como funciona o solo na parte inferior, aí você fazendo uma análise do solo, tá? Essa é a forma que pode ser colocada numa incidência daquela que eu estava mostrando para vocês ali agora. Onde você tenha uma parte com água, que você tenha depois o solo mais rígido, acontece o quê? Você pode fazer a cravação da estaca de madeira quanto for necessário, e depois você faz um encaixe e você faz o restante dessa estaca para cima, onde você tem incidência de água, você encamisa ela, preenche isso com concreto e você pode tirar a camisa depois. Tá? Ele é até colocado aqui, ó, NA, que é o nível da água, tá no mínimo dela aqui, então você faz ele para baixo um pouco, depois você continua com o concreto. Tá? Precisa ser feito um encaixe para unir a parte da madeira com a parte do concreto, a gente já vai ver isso, tá? Mas existe a forma de corrigir essa situação aqui que você tenha a incidência de água, mas você pode trabalhar com a madeira para baixo, tá? Usando o concreto e a madeira junto, então isso é possível que seja feito. Imagens só mostrando alguns decks colocados aqui na estrutura de uma casa, um galpão, alguma coisa, que tem os apoios de madeira. Tá? Bom, no Brasil, é que a gente tem grande quantidade, né? Então, o que mais acaba utilizando para estruturas de madeira, quando tem a necessidade, é o eucalipto. O eucalipto tem grandes fustes, bem lineares, tá? Então você consegue trabalhar com ele sem problema nenhum. Essa madeira do eucalipto muitas vezes é usada quando é feito o primeiro ou segundo desbaste nos talhões, que são as plantações, né? Então isso é tirado e você consegue ir utilizando essa madeira para você ir fazendo a colocação das estacas de madeira. Essa madeira geralmente ela é tratada antes, né? Ela passa por fungicidas, alguns produtos. Se elas forem de diâmetro menor um pouco, elas podem ser utilizadas em fundação de obras provisórias. Tá? Você vai fazer alguma coisa, você precisa ter um apoio um pouquinho maior, dependendo da situação do solo, você pode usar isso como obra provisória também, o eucalipto. Tá? Escoramento de laje também, tá? Não vem ao caso, mas ele pode ser utilizado também. Então, acaba sendo o eucalipto mais utilizado. O pinus, ele tem também grandes cilindros, também grandes alturas, mas ele tem muita resina, tá? Por isso que ele acaba não sendo utilizado. Isso pode danificar isso com o tempo. Quando a gente tem obras definitivas, tá? A gente precisa usar as madeiras de lei ou as madeiras mais duras. Só que isso é muito difícil de se encontrar hoje e essa madeira não pode ser mais cortada, a não ser que ela seja feita um reflorestamento. Tá? Por isso que existe o eucalipto tratado, que ele é feito, utilizado nesse sistema. Tá? A gente tem a peroba rosa, tem a aroeira, tem a maçaranduba, ipê. Tá? Lá no sul a gente tem o pinheiro do Paraná, tá? Que são árvores de grande porte, árvores bem altas, que dariam estacas grandes e estacas bem resistentes, tá? Devido a madeira ser bem dura. Tá? Mas
logicamente porque isso foi tendo uma retirada excessiva, né? Elas acabaram, principalmente a peroba rosa, tudo aí, eles acabaram entrando em extinção. Então, hoje, para você poder fazer um corte de uma madeira de lei, para fazer qualquer situação, móvel, fundação, qualquer uma delas, você precisa ter um reflorestamento, e só que essas madeiras são madeiras que demoram muito tempo para você conseguir chegar elas num porte, que você vai utilizar elas no corte e vai utilizar na construção civil. Tá? Então, acaba sendo mais difícil. Você trabalhando com essa situação que eu falei para vocês, com a madeira totalmente submersa, que você não tem incidência lá de água e ar, na verdade, ela tem um tempo limitado de duração, de permanência que ela vai estar submersa. Tá? Essa madeira não apodrece. A primeira coisa que vem na cabeça da gente é a situação, mas está com água, a água vai apodrecer. E não é. Justamente o que acontece no apodrecimento é essa variação de água e ar, água e ar. Tá? Então, se ela estiver totalmente submersa, ela acaba tendo um tempo limitado. Vai depender só da madeira, do tipo de madeira que você vai ter o tempo de duração dessa estaca aí que a gente está vendo. Deixa eu só voltar. Bom, por isso a durabilidade das estacas, como a gente falou, está condicionada a privá-las de um desses fatores. Tá? No solo, se a gente tiver isso no solo, é um pouco mais difícil, porque no solo você não tem como você ter você controlar a umidade dele, né? Vai depender de chuva, vai depender da umidade do ar, depende de tudo isso, né? Então, um dos fatores que acabam incidindo na conservação é a gente ter a questão da eliminação do ar, ou seja, está completamente gravada no solo. Aí você não tem problema com o ar, como a umidade acaba acontecendo, mas a gente tem a questão do ar que a gente consegue tirar. Se a gente for analisar algumas situações, houve algumas citações que em 1902 foi feita uma reforma da catedral do campanário da igreja de São Marcos em Veneza. Vocês sabem, Veneza é totalmente com água, né? E isso foi visto quando foi feito, olhada a parte da fundação. A fundação dessa igreja, ela era toda em madeira. Tá? Quando foi analisado as madeiras que estavam nas estacas de fundação, elas tinham mais ou menos, tinham aproximadamente cerca de 1000 anos, essas estacas. Tá? E elas estavam em um ótimo estado de conservação, ainda podia continuar resistindo muito, muito, muito tempo. Tá? Foram substituídas, logicamente, né? Uma questão talvez de segurança, para precaução, mas elas tinham cerca de 1000 anos, essas estacas que estavam fazendo a parte da fundação da igreja de São Marcos, lá em Veneza. Tá? Tem a imagem dela aqui. Aqui não é a imagem da fundação, tá? Mas é que teve uma enchente no ano passado, lá, né, que isso inundou tudo. Eu só coloquei para vocês verem a parte interna. Tem os grandes arcos dentro da toda a construção, os apoios de pilares, e lá embaixo tem os apoios de madeira. Bom, no Brasil, uma das construções que foram utilizadas, mais famosas, assim, que foi utilizada a estaca de madeira, é o Teatro do Rio de Janeiro, Municipal do Rio, tá? Em 1905. Eu procurei, pesquisei para ver se eu conseguia achar alguma imagem que mostrasse mesmo essa questão das estacas de madeira na construção, mas não consegui. Tá? Então tem o Museu do Rio de Janeiro, aqui tem a questão da obra, não sei se vocês vão conseguir ver, mas depois vocês olhem, ele está datado aqui, acho que 23 de maio de 1905, essa foto aqui. Tá? Então está bem no início da construção, a gente vê bastante madeira aqui dentro, tudo. Tá? Então, no Brasil, a gente pode colocar como uma das mais antigas, com a construção de estacas de madeira, o Teatro do Rio de Janeiro. Tá bom? Quando se trabalha com as estacas de madeira, existe uma certa variação com relação ao diâmetro que a gente tem, né? Não é uma forma que você vai lá, concreta, faz uma estaca pré-moldada e todas elas são iguais. Então, existe uma certa variação. Tem, quando fala de 25 a 40 centímetros. Tá?
diâmetros aparentes. Então, isso pode ter uma certa variação. Tá? Ele vai ser completamente, até porque se você pegar uma árvore aí de desbaste, alguma coisa que foi tirada do eucalipto, vocês sabem disso, que a árvore começa com um diâmetro largo embaixo, e à medida do que ela vai ficando mais alta, ela vai afinando, né? Então, ela não é totalmente linear. Então, toma-se como base diâmetros de 25, 30, 35 e 40 centímetros, tá? Comprimentos disponíveis. A gente pode ter de 4 até 10 metros, vai depender da estrutura que você está utilizando, tá? E existe a possibilidade de emendas. Como vai acontecer em todos os outros, a gente tem a possibilidade de emendas nessas estruturas de madeira que a gente está trabalhando, certo? Então, entre 4 e 10 metros, a gente tem a possibilidade de trabalhar. A gente falou a questão das emendas, como que é feita uma emenda e uma estaca de madeira. Tá? Uma das situações é você fazer o quê? Você faz um pequeno encaixe nas duas partes da madeira, tá? Você coloca uma chapa de aço e isso é parafusado, sendo que esse parafuso passe de um lado ou do outro, e você tem a porca, talvez até com uma rosca daquela sem fim, que as duas peças travem uma na outra. Tá? Isso pode ser feito encaixe com macho e fêmea, que fala, pode trazer um encaixe para ser feito dessa forma, encaixe para cima e para baixo, depois é feito isso, tá? Mas o sistema mais tradicional é esse encaixe que você tem com a chapa e ela é parafusada, uma parte, uma com a outra, tá? Esse aqui eu não vou falar, que é um pouquinho mais para frente. Então, ó, um outro esquema da emenda. Você faz um corte nesse sentido na parte de cima, e a parte de baixo ela tem um outro corte aqui. Então eles se encaixam e passados os parafusos de novo e colocado e atarrachados os parafusos. Ao invés de uma chapa grande com aquele corte que a gente viu lá, pode ser colocados várias chapas e serem fixadas para dar essa sustentação. Ou, numa terceira opção, você encamisar praticamente as duas partes. Tá? Isso aqui, o tanto que passa de um lado para o outro, é o tanto que a pessoa achar que precisa ter uma resistência. Tá? Você pega lá uma estaca de 30 centímetros de diâmetro, é uma estaca bem grande. Na hora de fazer uma emenda dessa, você não vai passar 10 centímetros para cima e 10 centímetros para baixo. Né? Você precisa ter uma estrutura de resistência suficiente para aguentar a pressão que ela vai estar sofrendo para baixo na hora da cravação, e depois na estrutura também aguentar aquela questão das resistências laterais por atrito que a gente tem. Tá? Então, aqui são mais 3 tipos, então, 4 tipos de emenda que pode ser utilizado na madeira. Aí, dentro das vantagens das estacas de madeira, o preço é baixo. Tá? Geralmente, colocado por baixo preço, porque geralmente você está fazendo uma obra, em alguma situação você tem isso próximo de você. Tá? Para você comprar, se for uma obra de grande porte, que você está fazendo uma retirada de madeira, você pode utilizar essa madeira. Então, às vezes, você tem essas estacas próximas à tua construção. A emenda dela é fácil, né? Vocês viram lá, ou você faz um cortezinho, ou com as chapas, fura e parafusa, então não tem trabalho, o custo também é baixo. Ela tem uma boa resistência de cravação a esforço dinâmico, né, que está sofrendo uma força de cravação, ela tem uma resistência boa. Transporte, acaba tendo tranquilidade, você pega grandes peças de grandes comprimentos, se você faz o içamento dela, ela não corre o risco, talvez, de balançar alguma coisa que não pode acontecer na estrutura pré-moldada de quebrar, com grandes comprimentos. A madeira acaba não acontecendo isso porque ela é cheia de fibra, né? Então ela consegue ter um trabalho mecânico menor. A cravação é percussão, como vai ser as outras, praticamente todas, que é um bate-estaca que vai batendo e vai cravando. São produtos leves para você colocar. O custo acessível, né, já entrou lá no baixo preço. E ela trabalha como os outros por atrito lateral, para descarregar a força que está vindo da estrutura, e resistência de ponta, que você vai fazer na cravação. Tá? Então, nessa resistência de ponta, é até onde você consegue perceber aonde você tem um solo rígido, para você poder fazer a cravação.
As desvantagens. A gente falou do eucalipto, que você consegue encontrar com árvores, estruturas bem lineares, né, retilíneas. Mas isso se você tiver a parte do eucalipto. Outras árvores, digamos, para você retirar esses troncos, não são tão comuns para você encontrar dessa forma, né? As que você tem, elas têm que ter o corte feito só se for através do reflorestamento. Como eu disse, às vezes demora muito tempo e acaba ficando inviável. O mercado precisa ter essas estacas disponíveis para venda, todas elas meio que padronizadas, a questão do diâmetro. Elas são bem resistentes, mas elas têm uma certa limitação que é abaixo do que a gente tem na metálica e na de concreto. Tá? Nessa situação, sempre utilizado abaixo do nível da água, né, para dar sustentação lá embaixo. Se tiver incidência de água no meio, tem que fazer aquele engate, aquele acoplamento da parte de concreto com a parte de madeira. Ao para cima do nível da água, você tem que ter a parte de concreto para não deteriorar a madeira. Se isso não vier a acontecer, se tiver com a água abaixo, uma coisa assim, acaba tendo ataque por micro-organismo. Se você tiver que fazer um tratamento, tiver que comprar madeira de lei numa situação diferente, o custo aumenta. O custo aumenta, acaba não sendo tão viável. Tá? Se você tiver camadas mais resistentes um pouco, ou você pegar um matacão na hora que você está fazendo a cravação da estaca de madeira, ela não é tão resistente a romper uma rocha, alguma coisa assim. Então, em solos mais resistentes mesmo, ela começa a ter uma certa dificuldade de cravação. Tá? E com a retirada de toda essa madeira, se não for reflorestamento ou alguma outra situação, acaba tendo um impacto ambiental nisso, né? Mas as madeiras de lei, se forem cortadas fora de reflorestamento, é crime ambiental e isso dá um problema bem sério. Tá bom? Elas não podem ser cortadas. Certo? Então a gente tem as vantagens e as desvantagens da utilização da estaca de madeira. A gente acabou de falar já que elas suportam a ação, né, para você fazer a cravação num solo muito rígido, mas por muito duro, isso acaba já ficando prejudicado. Pode ocorrer, a hora que você está cravando a estaca de madeira, se você pegar uma rocha muito firme e você continuar tentando cravar, continuar cravando, vai acontecer duas situações. Você vai danificar a cabeça da estaca, e dependendo da situação, se isso for muito forte, se ela estiver muito sólido da parte de baixo, numa dessas batidas para cravação, ela pode romper, tá? A estaca, e você acabar perdendo, tem que retirar e começar a fazer tudo de novo. Tá certo? Aqui ele fala nas zonas sujeitas a se danificarem na estaca, é a cabeça, como eu falei, por causa do bate-estaca, e a ponteira, né? Como se tiver solos mais finos, alguma coisa. Logicamente, é onde bate, é onde está recebendo esse atrito, que é a força de ponta, é onde vai danificar mais. Então, a gente pode ser utilizado uma situação em que você coloca faz um encabeçamento nessa estaca de madeira, para você ficar com bate-estaca, quase como um anel, como se fosse, imagine quase que uma panela, alguma coisa assim. Você veste na cabeça da estaca, aí você pode vir batendo com o bate-estaca com esse peso que se não danifica a cabeça da estaca. E lá na parte de baixo, onde está sendo a ponteira dela, também pode-se colocar uma ponta de aço para ajudar na fixação. Essas estacas de madeira, quando são cravadas, gente, elas não são lá redonda, retinha, tá? Você vem batendo, não, é feita uma ponteira nela, tá? E essa ponteira pode ser colocada uma ponteira metálica. Se tiver incidência de algum corpo mais rígido lá embaixo, uma rocha, um matacão, uma coisa assim, ou mesmo um solo mais duro, com essa ponta e esse suporte aí, ele acaba rompendo essa situação. Isso aqui é um anel que é colocado na cabeça da estaca. Tá? Então, é colocado esse anel, depois é vestido isso aqui, e aí sim você pode fazer o estaqueamento com bate-estaca aqui, que ele vai acontecer, que não vai acontecer o rompimento e estragar
essa cabeça até porque depois ela vai receber algumas emendas aqui para você ligar com a sua estrutura. Né? Isso não pode estar danificado. Aqui mostra uma situação onde que ela está sendo cravada, você tem um anel para você não estragar a cabeça da estaca, ela vai sendo cravada, tal. Aqui existe uma situação que a gente tem lá, o nível da água, que a gente falou. Então, teria o nível da água nessa altura aqui. Tá? Então, o que foi feito? Foi cravado uma estaca abaixo do nível da água. Depois foi feito aquele encaixe que teria com uma ferragem, alguma coisa assim. E foi feita a concretagem do nível da água para cima. Tá? Como a gente já falou, para a parte de madeira não ficar em contato com a água. Senão ela vai acabar degradando, como a gente falou já. Tá? Então, sempre só tomar cuidado com isso numa situação de trabalho que vocês tiverem. Passou, tem incidência de água, vai ser utilizado a estrutura de estaca de madeira, sempre abaixo do nível da água, e depois o encaixe dela, deixar as esperas, pode ser com a própria madeira, alguma coisa assim, e depois feita a concretagem, a parte acima do nível da água, para você não ter problema. Tá bom? As reforços de ponta que a gente está falando é quase parecido com com as chapas que eram colocadas para fazer a emenda. Depois que é feito o corte de ponta nessas estacas, elas são colocadas, tá? Formando um V aqui entre elas, para dar essa resistência metálica aqui na ponta, tá? Ou a chapa, ou só as tiras. Qual jeito achar melhor e te dar mais resistência na hora de cravar essa estaca aí no solo. Tá? E aqui ele fala um pouco daquele reforço de topo. Tá? Existe, eu falei da questão como se fosse uma panela para você vestir em toda ela, ou simplesmente pode ser cortado e ser fixado uma chapa na parte de cima, ou feito uma outra chapa com um encaixe para ficar melhor encaixado. Tá? Isso vai depender de como estiver acontecendo na obra essa situação e como você tiver um sistema mais fácil, né, para ir fazendo essa aplicação aí do encabeçamento da estaca. Aqui mostra mais uma vez, tá? Então tem aqui ela natural, simplesmente só cortado, feito esse triangular, um corte triangular na ponta. Se for cravada dessa forma aqui, ó, é a mesma coisa que você pegar um lápis. Né? Você pegar um lápis, começar a bater o lápis, bater ele no chão, no concreto, ele vai estragar a ponta. Se você colocar uma estrutura mais rígida na ponta dele, você vai bater e você não vai prejudicar a ponta do lápis. Tá? O princípio é quase o mesmo. Então, outra situação de colocar a parte metálica, aquele outro que eu falei, e às vezes pode ser colocado uma peça inteiriça, ainda para facilitar a cravação. Tá? É recortado, feito com molde, e bate isso aqui até isso aqui fixar bem, porque ele não vai ser retirado. Então, quanto mais isso for penetrando no solo, automaticamente essa estaca vai empurrando para baixo, e essa parte metálica vai fixando mais na madeira aí. Isso aí tem perigo que ela escape, quebre, alguma coisa assim. Tá? Então, esses são os tipos de ponteiras que a gente pode estar utilizando. Aqui, a gente tinha até visto essa imagem na primeira aula, das palafitas. Tá? Essas casas acabam sendo casas provisórias, tá? Talvez por alguns anos só. Você tem essas casas, precisam ser mudadas e refeitas. Por quê? Vejam que parte da estrutura de madeira está para baixo da água. Outra parte está para cima. E como que fica essa parte aqui, ó? Que você tem a incidência que sobe o nível, baixa o nível, sobe, baixa, umedece a madeira, você tem ação de fungo aqui, vem ar de novo, vem calor, vem sol, vem tudo isso, prolifera micro-organismos nessa madeira. E isso, com o tempo, acaba apodrecendo. Tá? Então, numa situação dessa aqui, que a gente falou lá nas vantagens que tem a baixo custo, então isso aqui você tem na própria mata, né? Uma situação dessa aqui. Você tem no próprio canteiro de obras deles aqui, eles têm a madeira à disposição para eles poderem fazer isso. Tá? Diferente de uma situação nas cidades que a gente venha trabalhar dessa forma. Mostrando mais ou menos mais uma situação que pode ser feita, isso pode ter alguma base
ser feita uma cravação depois de ter uma base concreta. Não se costuma fazer isso, tá? Quando for cravações de pequeno porte, tá? Você teria a possibilidade de fazer, mas não se costuma muito fazer uso dessa situação, tá? Vai fazer uma base concreta lá embaixo, se tem 1 metro de pilar, você já faz ela toda de alvenaria, de concreto. Seria muito mais prático. Tá? E aqui depois vai acontecer o ancoramento, uma estrutura aqui em cima, por isso que ela passa aí de média de 40 centímetros, se você tiver ela para fora do nível do solo. Aqui são pontaletes, tá? De eucalipto tratado. Tá? Então, esses pontaletes, vejam que ele tem um diâmetro pequeno, que deve ser 15 centímetros, esse diâmetro, tá? Mas pode ser utilizado tranquilamente numa estrutura de fundação. Tá? Então, nesse encaixe de um com o outro que você tem depois aqui, é que é feito aquele coroamento metálico, é feito com parafuso passado, e é fixado para você continuar fazendo a cravação dela. Numa situação que a gente falou com o trado, que lembra que comentou que ele pode perder a linearidade dele. Se você está fazendo, ele pode acontecer, talvez, de deslocar um pouco do ponto do eixo. Com estaca de madeira, isso pode vir a acontecer se você não fixar bem as duas partes. Tá? Se você deixou ela um pouco frouxa, a hora que começa a bater uma na outra, uma pode começar a empurrar e começa a deslocar uma de baixo e pode prejudicar a tua estrutura de fundação. Tá? Então, uma das partes importantes que a gente tem nessas estruturas de madeira é onde é feita a emenda de uma estrutura com a outra. Tá? Aqui são estruturas pequenas, como eu falei, em média, aí, acho que 15 centímetros, deve ter aqui, sei lá, deve ter uns 2,5 metros de comprimento, mais ou menos aqui. Tá? Mas são estruturas já, as pontas delas estão todas cortadas. Aqui uma situação onde não foi colocada aquela proteção na hora de trabalhar com o bate-estaca. Tá? Vejam que o encabeçamento da peça de madeira aqui foi totalmente danificada. Pelas cascas que a gente tem do lado, que dá para ver, isso aqui é eucalipto. Tá? Madeira branca, todas as cascas que ela solta, a lasca. Então, isso aqui é uma situação que já complicou um pouco. Tá? Como a gente falou, isso aqui precisa haver uma ancoragem, acontecer uma ligação dessa estrutura de madeira ou uma estrutura que vai ficar para cima depois. Né? E se isso aqui tudo danificado, como é que você vai fixar uma estrutura de ferro aqui para ligar depois na parte de concreto? Tudo, como que você vai fazer isso? Você já está todo danificado. Tá? Essa estaca aqui pode estar prejudicada. Tá? Aí é questão de um retrabalho, aí você acaba tendo que, numa situação talvez mais crítica, acabar retirando isso aqui e cravando outra. Tá? Se ela tiver a mesma altura, alguma coisa, ela acaba perdendo um pouco de resistência, tudo. Quando você crava, qualquer outro tipo de estaca que a gente está falando quando ela é cravada, ela vai por rompimento, né? Você tem um solo rígido, à medida que ela vai sendo penetrada, ela vai rompendo esse solo na sua lateral. Então, isso, ele abre, rompe, né, o solo, automaticamente você tem uma força aí exercendo em cima dessa estaca, né? Isso te dá a resistência que a gente precisa. Tá? Então, aqui pode ter acontecido de você ter perdido todo o teu serviço. Aqui uma situação diferente. Olha aqui do lado aqui, ó, a capa que foi colocada aqui. Então, veja que aqui ela está intacta. Isso aqui você pode trabalhar depois, a questão de colocar as esperas, a ferragem para fazer a ligação da estrutura sem problema nenhum. Tá? Aqui do lado dá para ver aqui a estrutura foi colocada em cima e foi batido nela. Tá? Então, as duas situações que a gente tem. Aqui as estruturas bem grandes, ó. Tá? Até algum tempo atrás, essas estruturas grandes aqui eram utilizadas como poste, antigamente. Tá? Hoje não se utiliza mais. Na cidade ainda existe alguns postes de madeira, tá? Que estavam sendo substituídos e parados, então não sei, mas existem alguns ainda. Tá? Mas são aqui estruturas bem grandes, estruturas aqui de diâmetro de 30 centímetros para mais até. Tá? Mais uma vez mostrando a parte que é colocada na cabeça da estaca para fazer a cravação dela.
Então aqui é uma estrutura mais robusta um pouco, que não tem perigo de danificar mesmo a cabeça da estaca. Então você vai batendo, ela vai empurrando, você não tem problema com isso. Aqui já é a estaca de madeira, depois colocado uma parte de ferragem para fazer a junção entre a madeira e o concreto, né? Colocado vergalhões nela, fixado esses vergalhões nela, depois feito com a estrutura de concreto que vai estar toda apoiada nessa, descarregando a força na parte da madeira lá embaixo. Isso aqui a gente tinha visto lá, mas aqui é uma imagem ampliada um pouco. Na verdade, parecem ser calços de madeira aqui, uma estrutura toda de madeira, né? A gente tem as vigas, tem as terças de apoio para o forro não, aqui é um piso, para um piso de madeira aqui, né? Pode ver que tem uma base, parece de pedra, de concreto, aqui, alguma coisa assim. Tá? Provavelmente aqui é uma situação que você tem uma incidência de água, que tenha um nível acima, é uma elevação do nível da água e o rebaixamento do nível da água. Isso pode acontecer numa situação assim. Tá? Aqui uma obra portuária, onde a gente tem essas estacas cravadas aqui, isso aqui poderia ser feito um pier, está sendo feito alguma situação assim, por isso elas foram colocadas aqui. Mas, se vocês prestarem bem atenção depois, próximo onde se tem a parte de água e da madeira aqui, como ela acaba acontecendo uma situação de desgaste maior, aqui tem uma até quebrada, tá? Então isso acaba tendo um certo problema. Como eu falei para vocês, um exemplo, aqui na represa de Júlio Mirim, há um ano atrás, acho que é um ano atrás mais ou menos, eu tive lá, num rancho de um amigo, e a represa estava muito baixa, muito baixa. Quando ela estava na época muito cheia, você não via árvore, você não via nada, era só água. E ela baixou muito, ela deve ter baixado pelo menos uns 6 a 7 metros. E começaram a aparecer muitas árvores mesmo. E a gente saiu de barco e eu fiz o teste em algumas delas, que a gente via que era bem grande. Quando se pegava galhos mais finos, ela quebrava facilmente. Mas galhos um pouco mais grossos, que estavam abaixo da água, a resistência continuava a mesma. Você não quebra o galho dela. Tá? É claro que, logicamente, aí houve essa incidência. Ela subir de novo e permanecer acima do nível, você não vai ter problema. Agora você vai começar a ter essa variação, aí com certeza essas árvores que estão lá embaixo, tudo elas vão acabar apodrecendo. Aqui outra situação que vai ser feito, foi feita toda uma estrutura, tá? Não sei dizer para vocês o que seria, mas são estacas mais finas um pouco, né? Foram colocadas aqui, não sei o comprimento, mas foram colocadas estacas. Normalmente vai ser feita uma estrutura talvez de madeira na parte de cima aí, para elas estarem dessa forma aí, tá? É colocado as vigas em cima, tudo depois distribuído aqui para ter uma estrutura para cima. Tá? Essa situação aqui, gente, acontece muito lá no interior do Paraná, lá no sul, do lado do sul, lá. A casa dos meus pais, antigamente, a casa dos meus avós, tudo, elas eram feitas assim, tá? Tinha as estacas de madeira, depois era passado, como a gente faz de concreto hoje, que é o baldrame, a viga baldrame, só que era feito toda de madeira, tá? Passado as vigas de novo aqui, cruzava-se as vigas e se colocava um piso de madeira, e depois tinha situações dos pilares de madeira que subiam aqui onde tinha necessidade, eram pregados e parafusados nos cantos, ou eles passavam de baixo até para cima, depois eram travados. Tá? Ah, Marcelo, mas tinha incidência de água na casa dos seus pais, que tinha água e saía água para baixo? Não. Mas era a forma que era feita a questão da fundação das casas. A maioria das casas eram abertas dessa forma, você ter circulação de ar aqui embaixo. Lá é muito frio, tá? Então, ter essa circulação de ar aqui na parte de baixo, dentro do conforto térmico, acabava ajudando. Então, muitas casas antigas, tudo que tinham lá, até hoje tem essa estrutura assim, aberta na parte de baixo, e toda ela feita de madeira. Aí até a casa era feita toda de madeira. Certo? Como comentei com vocês a respeito das aulas, nossas aulas não serão aulas longas,
né? Serão aulas aí, tá dando, se for 7h30, 45 minutos, 40 minutos de aula. Como só eu falo, acaba sendo o suficiente para explicar, e a gente particionando a questão da matéria, não passando tudo junto, acho que fica mais fácil vocês entenderem e assimilarem a questão dessas estacas aí, certo? Se alguém tiver alguma pergunta, eu vou abrir para pergunta. Se alguém tiver uma dúvida, alguma pergunta, uma situação, pode perguntar. Se quiser abrir o microfone, ao invés de digitar, pode abrir o microfone. Só antes, eu queria pedir uma coisinha para vocês, gente. Eu tenho pedido para a Nádia, para o Guilherme, quando eles passam o link para vocês, venho pedindo já há umas 2 semanas para tomarem cuidado com o horário da aula, gente. Tá? A aula é 7h30, eu estou dando aí 5 minutos de tolerância, eu começo a aula, eu tenho parado, não sei se vocês percebem ou não, mas eu volto na tela aqui depois, na hora que eu estou dando aula, para poder liberar o aluno que está entrando. Isso atrapalha, às vezes, no pensamento que a gente está fazendo. Tá? Então, sejam pontuais, gente. Marcado 7h30, vem para a aula 7h30. Nossa aula não é uma aula longa, nada, então vem só no horário. Tá bom? O pedido que eu faço para vocês. Outra coisa, não esqueçam de entrar lá no Moodle e fazer a avaliação. Toda aula vocês vão fazer essa avaliação. Tá bom? Tá lá como avaliação da aula dia 22/4/2020. Tá? Entre lá, é rapidinho de fazer lá. Faz isso aí, porque eu preciso ter um feedback de vocês para saber o que vocês estão achando, nesse caso agora, das minhas aulas. Está sendo produtivo, se não está sendo produtivo, o que a gente pode melhorar. No final, lá aparece até uma questão, se você fazer uma crítica, colocar um recado, alguma coisa de melhoria, um agradecimento, quiser colocar qualquer coisa lá, você tem um espaço para você digitar lá, tá? Façam esse preenchimento lá, por gentileza. Está aberto até às 11h55 hoje. Aí depois ela fecha. Tá bom? Já está aberto. Certo? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta a respeito da aula de hoje? Ninguém? Foi tão claro assim. Na verdade, essa parte de estaca de madeira, as estacas cravadas são simples até. Não tem muito problema. Algumas outras depois lá que misturam uma com a outra, mas as estacas cravadas são bem tranquilas de se entender. Tá? Tudo tranquilo, gente? Bom, caso alguém tenha alguma dúvida, tem o Moodle lá para vocês acessarem. Se tiver alguma dúvida, pode colocar lá que eu estou procurando responder no dia, tá? Para vocês. Tem a Nádia e tem o Guilherme, às vezes, como um canal, se vocês quiserem perguntar alguma coisa direto para a gente, pode, às vezes, direcionar para eles, mas eu prefiro que coloque a dúvida, alguma coisa no Moodle, se tiver. Tá bom? Então é isso, gente. Se vocês não têm dúvida, tá tudo tranquilo. A aula já está lá disponível no Moodle para vocês, tá? Como as outras. Não esqueça de preencher a avaliação da aula de hoje, tá bom? E a gente vai conversando, então. Tá bom, gente? Se ninguém tem mais dúvida, tá tudo tranquilo, a gente encerra por aqui, então. Tá certo? Então tá bom, gente. Boa noite para vocês, tá? Se cuidem, tá bom? E até a próxima. Tá bom? Boa noite. Paz e bem para todo mundo. Até mais.